nosso curso de construção de história e cena, chegando no nosso terceiro encontro, né? Então estamos muito felizes aqui. Temos algumas pessoas que não puderam vir hoje, faz parte do processo. Tem gente que está podendo vir, tem gente que não está podendo vir, mas tem gente que vai chegar em breve. Tem gente que ainda vai chegar, mas então a gente continua e hoje o Saulo vai começar o nosso trabalho. Sim, antes eu gostaria de falar que a aula de hoje a gente vai se dedicar um pouco ao teatro épico, o teatro narrativo e as suas possibilidades, os seus caminhos, tá? De uma maneira geral é isso que a gente vai trabalhar na aula de hoje. Então agora eu vou propor o que geralmente a gente propõe quando dá uma aula de teatro. Todos de pé e viramos aqui, uma fila. Uma fila? Isso. E vamos cada um massageando o seu colega da frente, tentando perceber as tensões no corpo do seu amigo, do seu colega. Pode pegar mesmo, amassar, perceber onde tem nó. Isso. E o amigo pode também trabalhar uma rotação com o pescoço e ir relaxando, percebendo cada movimento, aceitando a energia que você recebe do seu amigo de trás e passando a energia para o seu amigo da frente. Pode incluir toque também, assim, nas costas, entendendo os nós, os pontos. Isso. Muito bem. Seja bem-vindo, Lídio. Obrigado. Já chegou para a nossa sessão de toque, de massagem. Porque a gente precisa também trabalhar e preparar o nosso corpo para o nosso trabalho artístico. Isso é muito fundamental. O trabalho vocal, o aquecimento vocal e o aquecimento físico. Agora nós vamos fazer uma roda. Aqui, por favor, um círculo. Fechem a roda. E Lídia, eu sei que você está precisando, mas como você chegou a uma rodinha. Aí abre um pouco mais, abre um pouco mais, Isso. Aí agora o Lídio entra no meio da roda. Isso. Fica de frente para lá. Hoje já se lascou. Todo mundo chega perto do Lídio, por favor. E com a mão a gente vai fazer assim, jogando a energia do Lídio para o chão, trabalhando a energia na base do Elídio. Braço. Isso. Soltando a energia, Elídio. Isso. Ok. Agora vem Sherazade. Vamos soltar a energia. Vamos lá. Isso. Deixa sair. Isso. O ator, ele trabalha o tempo todo com liberação de energia. Se a gente chega na nossa aula com uma energia tensa, com toda a energia e carga que a gente traz da rua para dentro de sala de aula, a tendência é que a gente apresente uma aula tensa, uma aula que não passa pelo relaxamento, pela sensibilidade. Obrigado. Vem você, Gus. Vamos lá. Solta, Gus. Fecha os olhos. Isso. Pode dar tapinha aí também. Tapinha vai soltando energia do corpo. Isso, Gus. Muito bem. Valeu. Maps. Solta. Isso. Cuidado que a roupa dela é meio frouxa. Para não destruir a galera. Muito bem, Maps. Solta. Respira, pensa na respiração. Pequenos tapinhos no corpo para liberação de energia. Isso, muito bem. Vem você agora, meu amor. Você vê que a gente aquece também, né? Essa de até o chão. Solta, respira. Tapinha no corpo também. Vai soltando, liberando as energias do corpo. Isso, ó. Pode ser, ó, a gente pode fazer também no nosso próprio rosto, ó, tamborilando o rosto, ó. Todo mundo que já foi tamborila o rosto um pouco. Isso. Muito bem, meu amor. Vai pra lá. Vamos, chuchu. Lara. Lara, Lara, Lara. Lara, Lara, Lara. Cuidado, Lara. Cuidado, Lara. Não deixa, Lara.
Solta, 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 solta. Isso, Lara, respira, respira. Solta energia. Isso. Burilando o rosto. Soltando energia. Muito bem. Muito bem. Beleza? Quer ver, Rodrigo? Tá precisado? Então vamos. Solta. Solta a candela. Solta a candela. Isso. Tapinha na candela. Tapinha. Solta energia, candela. Isso. Larga a energia da rua na rua. Vamos deixar fazer desse espaço o espaço do sagrado. O teatro é a arte de respeitar o sagrado, certo? Então agora rapidinho, cada um vai escolher, vamos voltar aqui, sentar, cada um vai escolher um objeto que está com você. Pode ser uma pulseira, um relógio, um celular, um tênis, um chinelo. Cada um vai escolher um objeto. Escolhe e pega. Não, aqui ó, você tem que estar com você aqui. Chinelo. Isso, pega o seu chinelo. Relógio, pode pegar. Isso. Muito bem. Agora, vocês pegaram os objetos, vai ser um exercício que é um aquecimento para trabalhar a questão argumentativa. A gente precisa trabalhar também esse aquecimento, que é um processo de elaboração do argumento. O que você reflete, como isso passa pela sua boca, né? Como que você improvisa o argumento. É um exercício de oratória. Então, eu vou chamar uma dupla para vir aqui. Vem você, Max. Isso. Conseguiu, Ilídio? O seu? Isso eu quero. Moeda? Vem, Ilídio. Moeda. Muito bem. Ilídio e Max, um de frente para o outro. O exercício é assim. Max com seu isqueiro e Ilídio com sua moeda vão tentar convencer a gente qual dos seus objetos tem mais valor. Então assim, você vai falar o quão valoroso é essa moeda de 50 centavos, usando todo o seu poder de persuasão. Então é melhor a gente passar para lá e eles fazerem para lá. Vamos passar esse aqui na plateia? Vamos fazer Não isso. fica na frente da câmera? Pode ser. A gente bota aqui e o Ilídio e a Mabel ficam aqui. Podemos. Tá ok isso aqui? Tá ótimo. Continua gravando? Isso. Fica aqui, Ilídio. Isso. Então você vai ficar um do lado do outro aqui, olhando para lá. Tá? E a gente senta aqui para... Cada um. Começa... Não, Não. você vai vender o seu isqueiro e aí depois ele entra com a argumentação. Vocês têm uma startup. Exatamente. Criaram uma startup. É um pitching. E vocês estão aqui numa empresa, nós somos os diretores executivos da empresa. Vamos e definir. vocês vão tentar vender o produto de vocês para entrar em produção. Você vai ter que convencer a gente. É mais ou menos isso. Pode começar, colega. Então, senhores e senhoras, eu tenho aqui, olha, uma moeda de um valor que vocês não têm ideia. Essa daqui é uma moeda de prata, mas é uma prata legítima e tem uma cor que é diferente de todas as pratas do ouro. Aqui você vê o ano. O ano é assim uma coisa sensacional. Então você... O ano no sentido que ela tem um calendário, né? É isso? Isso, ela tem um Tá. calendário e tem um poder estimativo também muito grande. E ela tem algum poder histórico, essa moeda? Sim. Essa moeda aqui pertenceu à família real, Ah, é? entendeu? Qual família real? Foi de Dom Pedro e foi se passando até que foi para o museu e foi um colecionador, conseguiu rematar. Enfim, eu estou aqui oferecendo essa moeda para vocês. E aquele que der o lance melhor. Mas antes de você oferecer, você já falou das particularidades da moeda. O que ela oferece para mim se eu comprar? O que vai ser bom para mim eu ter uma moeda dessa? Então, você vai ser reconhecido porque você tem essa moeda. Essa moeda da família real e só existe essa no mundo inteiro. E quais são os poderes que essa moeda tem? Então, você vai se tornar
uma pessoa super influenciada, uma pessoa com uma fama por ter uma moeda que pertenceu a Dom Pedro. Imagina! E essa moeda aqui já foi cobiçada por vários sheiks, vários príncipes, até a própria Rainha Elizabeth já tentou conquistar essa moeda, mas não conseguiu. E essa moeda está aqui à disposição de vocês. E ela está oferecida a quanto? Então. Não, agora a gente vai ouvir um pouquinho a nossa amiga com o isqueiro dela. Tá bom. Vamos lá. Querido colega, falasse da Rainha Elizabeth, pois então, eu tive no jubileu dela, há um tempo atrás, e eu consegui ganhar este isqueiro do Elton John. Olha só, veja. Esse isqueiro do Elton John é da época que ele ainda usava drogas lá atrás. E é um isqueiro mágico, mágico, porque quando ele me deu, ele disse que nunca acabaria o gás. E realmente, faz já um tempão e ó, funciona perfeitamente. Ele tem um dispositivo aqui atrás, que depois a gente bota uma senha, e tu pode ligar o controle remoto. Tu usa o controle remoto da televisão, do ar-condicionado, sei lá, tipo o Alexa, sabe? Alexa. Sacada, né? A gente pega, fala aqui e puf, abre a janela, puf, acende o fogão, puf, bota o cachorro pra rua, puf, ele abre a porta, o cachorro sai, volta, liga o aspirador de pó, puf. Tem uma praticidade esse isqueiro. Maravilhoso. E assim, tinha muita gente no Jubileu da Rainha, muita. Ele fez um show incrível. Assim, Mas isso é perigoso, né? Isqueiro é uma coisa perigosa. Né? Esse não. Ele tem uma trave de dispositivo que deixa fechadinha, as crianças não têm como abrir, enfim. E ele tem senha, é só não distribuir a senha. Ele pode funcionar tanto com a trava quanto com a senha. Esse isqueiro, na realidade, eu estou vendendo para ajudar uma ONG. Que presta um trabalho incrível para crianças com câncer. E assim, a gente está com muita criança, eu não sei o que está acontecendo, se é o óleo de soja transgênico, se é o cafezinho ao plástico, câncer de copo, eu não sei. Com ela, vai. Eu não sei. Mas Mas a minha moeda também, eu estou aqui oferecendo pelo um valor também não tão absurdo, porque também é uma causa nobre. Nós estamos defendendo também a causa das mulheres, as mulheres em situação de rua, mulheres que não têm condições de trazer seu filho ao mundo, entendeu? Mulheres, enfim, todas as causas da mulher nós temos aqui. Nós estamos representadas. E você está pedindo quanto nessa moeda, seu Elídio? Então, essa moeda aqui tem um valor, né? Eu vou fazer tipo um leilão aqui com vocês. Certo. Nós estamos começando com um valor ilusório de 50 mil reais. 50 mil reais. Entendeu? E pode ser pagos em criptomoeda, por exemplo. Podemos negociar. E o teu isqueiro? O meu isqueiro é uma vaquinha virtual e cada um doa o que puder por ele. Eu só vou entregar, tem um contrato, ele tá lá escrito, só vocês acessarem o www.vaquinha do isqueiro do Elton John. Vocês vão encontrar. E aí ali tem mais ou menos assim, quanto a gente precisaria para que valesse a pena para a causa. E qual que é o valor da vaquinha? O que puderes. Não tem um valor específico? Pague quanto vale. Entendi. Entendeu? Ok, vamos parar. Muito legal, galera. Pode sentar. Eu queria fazer uma complementação desse seu exercício. Ele foi muito proveitoso o exercício para vocês dois, porque vocês trabalharam muito uma questão do enriquecimento da imaginação, né? E tanto faz os apelos. Essa eu acho que é a principal ferramenta da nossa improvisação. Tanto faz os apelos. Você pode ir longe. Entendeu? Ele pegou uma moeda e ele foi lá na família real, ela pegou o isqueiro, foi Elton John, enfim. E eu acho que não tem muito isso, assim, acho que a gente pode também falar um pouco mais, como o Elídio falou, eu acho, da importância da moeda, do valor que ela tem, ela é de prata e tal. Você poderia ter falado que o isqueiro é muito mais prático do que palito de fósforo, né? Imagina, uma caixa de fósforo acende 50 palitos de fósforo, isso aqui acende mais de 500, cara. Então muito mais econômico. Sabe uma coisa que você improvisa com seus argumentos em cima da materialidade do que você traz, sabe? Então, agora, quer complementar? Eu quero complementar, que eu vou fazer uma coisa que eu tenho um exercício semelhante a esse, e que no final eu peço pra galera levantar o dedo e saber quem fez a melhor venda.
Então nós temos aqui... Depois vamos esperar todo mundo fazer isso. Não, mas primeiro a gente tem que ver essa venda. Depois, no final, a gente nem lembra quem vendeu. Entendi. Mabel e Lídio. Sherazade, você compraria... Isqueiro ou moeda? No isqueiro ou na moeda? Mabel. Então temos um voto para Mabel. Lara, quem que você... Eu compraria da Mabel. Da Mabel. Malu. Eu também comprei da Mabel. O Mabel já ganhou então, né? Então, Google, se você tivesse comprado o da Mabel. Por que então? Por que eu acho legal essa pergunta? Por que Sherazade, vem cá. Por que você acha que a Mabel fez uma venda melhor do seu produto? Bom, primeiro que ela tem um apelo social, que é a questão da ONG, então isso já mexe com o meu coração. E aí ela também tem um fator que eu achei muito interessante, que você não estabeleceu um preço. Então a pessoa pode contribuir com o que ela quiser ou puder. Então isso abre mais oportunidade para mais pessoas participarem dessa disputa. Isso foi muito criativo. E fora isso, enfim, a sua oratória para mim foi infinita. Convenceu mais do que a do Lídio. Melhor Elite é um ótimo ator, mas Então, isso é importante, né? A gente aproveitar que você já está aí, então... Mas olha só um complemento. O Ilídio, ele escolheu um objeto muito mais limitado do que o isqueiro. Ele escolheu uma moeda, né? Então, para o que ele tinha como opção, porque eu peço sempre isso, escolha um objeto, mas eu não digo sobre o que é. Então, cada um escolhe o que quer, né? E depois vem um pouco, quase como uma pegadinha para vocês se colocarem nesse lugar do risco. E eu acho que o Ilídio, nesse sentido, ele conseguiu fazer muito bem, assim, que ele fez uma boa defesa em cima de um objeto que, né, a gente nem dá muita atenção à moeda, né? A moeda é a coisa que a gente menos privilegia, né, como objeto de valor, né? É a coisa que mais passa a margem, né, do nosso consumo, e você trouxe um protagonismo para a moeda. Então, assim, achei legal nesse sentido, tá? Só para não perder esse... Agora vem quem com ela? Lara e Sherazade, pronto. Lara e Sherazade, lá. Vamos lá. primeiras jovens. Então, hoje eu vim trazer para vocês uma novidade do mercado, que são as papetes. As papetes, essa papete exclusivo é a melhor que tem, ela é de uma excelente qualidade, porque é muito macia, em primeiro lugar. Então, o lugar que você pisa com o calcanhar tem um formato específico para poder amortecer a pisada. Além de que ela é toda estofada aqui pela região de dentro, né, nessa parte aqui inferior. Então, protege da calosidade, protege do calor, do joanete, essas coisas. Protege das joanetes, ortopédico. Então, Mas o que tem de mais diferencial nessa papete aí pra gente? a cor. A cor? A cor dessa papete ela é exclusiva, porque foi uma combinação que fizeram num tom rosa, nem tão escuro. Tá, vamos melhorar então essa tua venda. As pessoas que colocarem o pé nessa papete, o que acontece com elas de diferente? A leveza, o pisar, ela vai se sentir muito confortável. Vai além, Lara, vai além. Usa a tua imaginação. O que essa pessoa pode fazer se ela colocar o pé nessa papete? Ela pode sentir que ela está surfando, deslizando. E ela consegue ver isso? Ela consegue ter sensações, porque cada pisada é uma sensação diferente. Certo. Então ela vai conseguir chegar num nível de tranquilidade. Eu ouvi dizer que quem pisa nesse chinelo aí solta franga, tem uma questão da diversidade. Como é que é isso? Dizem isso também, que é tão intenso as sensações que traz através do pé, que a pessoa pode ficar se Vamos dar um corte nesse negócio aí. Vamos dar um. Eu ouvi falar que a pessoa que coloca os pés aí, ela se teletransporta para onde ela quer ir. E ela fica durante alguns momentos naquele lugar. Por exemplo, eu quero ir para a Floresta Amazônica. Coloquei o pé nessa sandália e eu me vejo na Floresta Amazônica. É verdade? É verdade. É verdade. Mas não tão longe, porque tem um raio, né? Quanto tempo
ela pode ficar na floresta amazônica com o pé nessas papéis? Pouquíssimo tempo, tem que ser cliques. Tipo, pisou, foi pro lugar, voltou. Não fica É muito rápido? tempo. Ah, então é legal, porque eu conheço uma outra papete que você fica pelo menos tendo uma experiência de 10 a 15 minutos em cada lugar que as pessoas vão. A tua é só clique? Essa é clique, mas ela é 5G, né? Entendi. Ela é 5G. Mas então o melhor dessa tua papete é que ela é confortável. Também. É isso? Isso. Tá bom, querida. Muito obrigado pela sua presença. Pode ficar aí com a sua papete. Querida, tudo bem? Prazer. Apresenta-se. Boa tarde, senhoras e senhores. Eu me chamo Sherazade e hoje eu estou aqui trazendo para vocês esse círculo infinito de ouro, 172 quilates. Pode tocar? Fica à vontade. Gostou? Curtiu? E a senhora? Mas, oi, aí não pode, hein? Morder não pode. Fica à vontade. Achou pesado? Não tem problema. A gente pode diminuir os quilates para a senhora e fazer uma coisa personalizada para você. Bom, como eu ia dizendo, temos aqui o nosso círculo infinito e o que eu queria dizer esse círculo dá todas as possibilidades que essa papete não deu, né? Obviamente, esse círculo te dá todas as sensações que você quiser, aonde você quiser, por quanto tempo você quiser. Quero ir para as Maldivas. É só fazer assim, ó. É um portal incrível. Você cabe dentro desse. Você passa ele assim, você passa. Foi só botar na orelha? É teletransporte. Entendi. Botou Aqui, na ó, orelha. você fechou o olho, tocou, Foi. transmutação total. Você pensa no lugar que você quer Você ir? pensa no lugar que você quer ir, você pode levar um acompanhante. Olha. Você pode levar um acompanhante, não tem nenhum custo adicional, até porque o custo é só você adquirir. Onde também está disponibilizado, você que está nos assistindo pode também adquirir essa peça através do nosso site circuloinfinito.com.br. Pode pagar Pix, criptomoedas, podemos fazer uma vaquinha aí, também estamos Qual é estudando o essa valor hoje possibilidade. para adquirir esse produto, querido? Hoje, esse valor realmente é um valor não muito acessível para todas as pessoas. Hoje ele está saindo por R$125 mil. Certo. Estamos estudando a possibilidade de popularizar esse produto. Afinal de contas, estamos num momento, né, social, num momento político que precisamos de quê? De quê? De que precisamos? Igualdade social. E você acha que com 125 mil, eu acho que só o Elon Musk vai conseguir da Tesla, né? Não, na realidade, esse senhor ele não está habilitado para fazer Não essa está. compra. Não, nós temos realmente uma seleção, uma pré-seleção dos tem nossos pré-seleção. compradores, que temos pessoas que não são interessantes para nós estarem adquirindo o nosso produto e levando a nossa marca, porque nossa marca é o nosso nome para o mundo. Tá, 125 mil. O seu papete quanto é que tá saindo, querido? A minha papete tá saindo aí no valor de R$29,90. R$29,90. E tu vai pra onde tu E você quiser. vai ouvir as próximas, mas é pelo seguinte. E como você é- pode levar um acompanhante com outro par. Um coloca um. Ah, 60 MHz. mas é mais barato, mas você fica menos tempo nos lugares, né? Não, são 15, no caso vai ser 15 segundos. 15 reais. Não, segundos dependendo do lugar, assim, a temperatura, o clima, tem uns que pode ficar mais, outros menos, mas então nada você não que falou 2 muito bem disso. minutos. 2 minutos. É, E sentiu essa o da sensação. senhora, quanto tempo que fica nos lugares? Com O tempo que o 125 mil? senhor quiser. O nosso preço realmente é mais elevado, mas a experiência é totalmente única e totalmente diferente de uma papete. Mas a papete você pode usar no seu dia a dia. Muito bom, já tiveram o seu tempo de explanação, não fica aí. Não pode ficar o dia inteiro. Antes da gente falar, Guga, você votaria em quem? Em qual produto você compraria? Da Sherazade. Da Sherazade. Pelo infinito. Você? Eu compraria a Valor também. Tá, você? Agora pergunta. Se vocês não tivessem esse dinheiro, se vocês só tivessem R$29,90, valeria a pena comprar o produto dela? Sim. Valeria? Você acha que ela vendeu bem por R$29,90? Porque ela tem um produto que é um pouco mais, né, popular e não chega nos pés do outro da nossa querida. Agora, vai depender da tua condição financeira para adquirir cada produto, né? Você adquiriria o produto pela venda dela? Sim. Sim, você? Eu fiquei em dúvida com algumas coisas. Ficou em dúvida se compraria. Boa.
Eu compraria, né, porque ela é boa, mas eu compraria com a Sherazade porque ela é muito persuasiva, muito... Né? Entendi. Você compraria o produto dela? Eu vou te Não falar compra. que Ó, olha esse aqui. brinco você acha na Shopee, pô. Olha aqui, olha aqui. Olha que interessante. Olha que interessante. Não, 1,99. Essa aqui não compraria e essa pensaria se compraria. Ou seja, mesmo por R$ 29,90, eu não sei se vale a pena comprar. Então você vai ali e me explica por que você acha que não valeria talvez a pena comprar o produto dela. Eu acho que não vale muito a pena, porque eu fiquei assim meio em dúvida com relação ao tempo. Porque um momento ela me disse quantos minutos, né? 2 minutos. Aí depois já houve a variante que, dependendo do clima, né? Poderia ficar mais ou menos tempo. Mabel, vai ali. Explica por que você acha... Vai ficar aí, não. Pode falar, Mabel. Explica por que você acha que você ficou com dúvida com relação ao dela e por que o dela você compraria logo. Eu não sei como é que carrega ele, qual é o dispositivo para carregar. Ela falou primeiro num tempo menor, alguns segundos, depois falou em 2 minutos, daí eu já fiquei desconfiada do vendedor. Que mais? Eu achei muito barato para oferecer tudo isso, então quando é muito barato a gente desconfia. Tudo me pareceu um barato. genérico daquele lá, diferente. A questão do clima não me agradou muito. Enfim. Bom, enfim. Por que eu sugeri uma outra coisa em cima do exercício do Saulo? Porque o nosso poder de convencimento, de improviso, de oratória, ele tem que ir para o lugar da imaginação, né? No lugar da criação. Nós artistas somos criadores, né? E se vocês começaram muito bem. Como é que foi que vocês começaram? Eu tenho aqui em minhas mãos. Isso foi muito bom, que é normalmente o que a gente ouve aonde? No metrô, no ônibus, é o mesmo discurso dos vendedores. Atenção, boa tarde, eu queria dizer para vocês o seguinte, eu tenho aqui em minhas mãos um produto ótimo, acabou de vir. Então o começo da venda de vocês foi muito bom, de ambas. Só que você tem um produto aqui, que você como ator, tem que criar. E não precisa ser um sapato. Isso aqui pode ser outra coisa. Pode ser um celular, pode ser um telefone. Isso aqui pode ser um machado. Então, eu acho que vocês já começaram muito bem, então vamos evoluir no exercício. Quem é que falta vir? Guga e Malu. Então, o que vocês vierem oferecer aqui, pensem em 2 coisas. Pode não ser aquele produto fisicamente olhando, pode ser uma outra coisa, e pense que possibilidades esse produto pode trazer. Eu percebi que ela estava com uma certa dificuldade, estava só na coisa de ser a sandália, de ser a sandália, de ser a sandália. Eu falei, se eu botar o pé daqui, de repente eu vou teletransportar. E eu vou para um outro lugar. E não precisar de repente de ir num foguete para a luz, se eu botar o pé aqui, de repente dou uma volta na Terra. Né? Então nós como atores temos que aproveitar a imaginação, tá? E eu acho que isso é muito importante para o cara que está construindo história, contando uma história, ou trabalhando com improviso, ou qualquer que seja nessa onda de criar dramaturgia, que é o que a gente está fazendo. Criando uma história contada por nós, ou uma história que uma outra pessoa traz, e a gente pode, né, ajudar como atores e criadores a contar aquela história. Quantas vezes a gente está num espetáculo de teatro, né? Eu e o Saulo já passamos por isso, que as pessoas vêm com ideias de um certo personagem, de uma certa criação, com um certo texto, que você de repente pode ter um pouco de maleabilidade e ajudar com que aquilo vire uma outra coisa, melhor ainda do que o que foi sugerido. Aí é o nosso trabalho como artista criador, né? A potência do artista criador, de não estar só ali ouvindo o que o diretor ou o que alguém vai falar para você fazer, mas de você sugerir, de você poder jogar junto. Claro, se der abertura para isso, senão a gente fica na nossa, mas sempre que possível, eu acho que a gente pode chegar nesse lugar. Uma coisa que é legal para vocês que estão em casa assistindo a aula, façam isso com algum colega de vocês que pratica teatro ou gosta desse tipo de brincadeira. É um jogo lúdico super bacana, né? Então, assim, você pega um amigo, pega um objeto, o outro escolhe outro, vocês ficam treinando essa ferramenta que é esse poder, não só da imaginação, mas do convencimento. Não sei se eu já falei, mas vou falar de novo. Esse é um exercício muito antigo, que quem criou esse exercício foi o Peter Brook. Então é um exercício também / homenagem a ele, que nos deixou há pouco tempo, tá? Então vamos sentar próximos. Vamos ver a criatividade e o poder de convencimento de vocês agora, hein?
Quem quer começar, fica à vontade. Boa tarde, Boa senhoras tarde. e senhores. Eu tenho aqui em minhas mãos esse relógio que, a princípio, você observando, pode ser um relógio comum. Não. Esse relógio é feito de um material valiosíssimo e ele tem as propriedades de mutabilidade do material. Exemplo, ele é na cor prata, né? Mas você pode, em determinado momento, de acordo com o seu desejo, mudar essa tonalidade. Ele pode ficar na cor. É só você mentalizar? É, só metalizando. Ele é camaleônico. Isso, camaleônico. Você quer que ele mude de cor, ele muda. Ele muda de cor, entendeu? Ele pode ficar na cor ouro velho, né? Essa cor cobre, entendeu? E o que é mais importante nele é que ele funciona como um despertador também. Se você tem um compromisso, né, ele te acorda. Mas isso muito relógio tem, querida. Desculpa, Pois não sei se é legal. porém, o que ele tem de mais interessante ainda que ser despertador, ele te torna uma pessoa pontualíssima, ou ele muda o horário do seu evento, do seu compromisso. Ele pode mudar o... Pode mudar, como num passe de mágica. Mas Tipo aí, assim, faltam 20 minutos, eu tô atrasado 20 minutos, aí ele volta 20 minutos para você chegar na Isso, hora. exatamente. ou seja, ele muda o tempo Muda o tempo. no mundo todo. Ele muda o tempo. Mas isso pode ser complicado em termos de física, pode ter um cataclisma aí Exato. nuclear e aí a Terra destruir, né? Quebrar no mesmo tempo. Mas é só em questão assim, de um evento, né, que você esteja um pouco tempo de atraso, né? Não vai fazer grande diferença. Me falaram que esse produto, se você botasse no pulso, ele podia virar um outro tipo de coisa? Sim, muito importante, boa lembrança. Ele é, a princípio, um relógio, né, no estilo unissex, porém, ele te dá muito poder, você se sente uma pessoa poderosa. Entendeu? Quando você usa esse relógio, você chega em um determinado local do seu evento, você toma conta da situação, você domina o pedaço, você é mais você. E outra coisa, digamos que eu Ou seja, ele te dá uma sensação de autoestima, é isso? Isso, de autoestima, de poder. Ou seja, usou esse relógio não precisa na terapia. Não precisa. Entendi. Não, dispensa. Ele é terapêutico. Ele já é terapeuta, ele economiza na terapia. Exatamente. E o que acontece também? Você vai sair à noite, você vai a uma festa, você não vai precisar de relógio, né? Ele se transforma em peças de pulseira e de diamante. Interessante. Entendeu? Hoje eu vou a uma festa, né? Toda produzida, vestido longo, né? De salto. Aí eu vou e não, hoje eu quero usar pulseiras de diamantes. Hoje eu quero usar pulseiras, vários aros de ouro. Tá, eu já escutei bastante você, eu queria escutar um pouco o nosso amigo, pois porque não. ele está te escutando há muito tempo, né? Certamente ele deve ter alguma coisa interessante. Pessoal, boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Tranquilo, gente? Me chamo Gans. Aparentemente eu pareço um simples vendedor, camelô, né? Mas sou mais que isso. Eu esperei a hora que vocês iam sair do cinema para falar com vocês uma coisa. Eu sou um vendedor, gente. Eu sou um portador de um objeto, sabe? Muito importante, sabe? Que eu acho que pode ser muito útil para onde vocês aí, gente. Eu sei que aí no cinema, né, tem possíveis atores, né, artistas, ou no mínimo cinéfilos. Eu tenho um objeto aqui comigo, gente. Calma pertenceu. aí, irmão. Olha. Tá tudo bem? Tá tudo ótimo, melhor agora. Ok. E tem um objeto aqui comigo, gente. Não é o que você está pensando. Ok. Isso é o quê? Alguém poderia dizer o que é? Não, é muito mais que isso, gente. Isso daqui foi um objeto que pertenceu a um astro, pô. Vocês conseguem imaginar? Michael Jordan. Mais antigo, muito mais antigo. Michael Jackson. Marlon Brando, gente. Marlon Que isso? Brando. Olha pra ele. O mundo gritou: Ei, Estela! Não, quando ele gritou Estela, o mundo gritou pra ele: Marlon! As mulheres ficavam loucas por ele, pô. E nessa época desse filme, né, uma rua chamada Pecado, né, ele tava com isso daqui, gente, porque isso daqui era a galharufa dele, que acompanhava ele, sabe, desde a exibição da peça, né, uma rua chamada Pecado, um bonde chamado Desejo, pô. E ele andou com isso durante muito tempo. Mas isso era uma galharufa ou era uma nota de dinheiro mesmo? Era uma galharufa que ele ganhou de um renomado
diretor, né? E aí... Ou seja, então ele tem um aspecto de manobra, mas na verdade é uma galharufa. Uma galharufa, mais que isso, uma galharufa que acompanhou ele em vários filmes, diversos filmes. Entendi. Sindicato de Ladrões. Ou seja, ela tem o poder dela é para colecionador. O poder dela, ela dá um algo a mais para a pessoa, sabe? Uma presença, e ele se valeu dessa galharufa durante muito tempo, até que ele perdeu ela. Né? Ele perdeu não, ele entregou ela para outra pessoa. Ele conheceu meu pai, gente. Meu pai. Que coincidência. Né? Que era um aspirante, né? É brasileiro, mas foi lá para os Estados Unidos. E ele salvou o Marlon Brando de um acidente, porque meu pai foi dublê dele, né? E se acidentou no lugar dele. Ele era capão. E aí, gente, olha que louco isso, pô. Isso daqui é muito especial, tem um valor muito afetivo pro meu pai, teve um valor enorme pro Marlon Brando, só que meu pai tá com um problema, gente. Meu pai tá com um problema, né? Foi atropelado, tá fazendo tratamento caro, e eu poderia, gente, vender, né? Eu poderia comercializar isso, né, no Mercado Livre por 100 mil, 150, 200 mil, mas eu tô aqui, ó. Né, dizendo que eu estou vendendo por 50 mil, né, essa nota. Não, essa nota não, essa galharufa. Essa galharufa do Marlon Brando 50 mil. E eu, olha, a gente pode parcelar, gente. Pode parcelar. Parcelando. Aceita Pix? Como é que é? Olha, uma entrada, né, no mínimo, sabe, uns 5 10. Tá, o seu produto, querida, deixa eu ver rapidinho. Quanto é que você está querendo no seu produto? 200 mil. 200 mil reais. O dele é 50. Mas o dela tem mais poderes. Ok, nossos amigos ouvintes aqui, Dona Lara, qual produto você compraria? Qual que é o valor mesmo do deles? Olha, o valor está apenas 50 mil. E o dela tá quanto? 200 mil. Eu compraria dela, que vai ter mais utilidade pra mim, eu não sou fã do Marlon. E Lídio? Eu também compraria o dela, que tem mais utilidade. É só um valor alternativo. E é uma para colecionador. Só para quem ama o Marlon, né? Eu compraria o dele porque eu fiquei com pena da doença do pai. Olha, boa. Eu compraria o dele porque eu sou fã do Marlon. Tem muito mais um voto. Você? E ele começou bem com a coisa. Vocês provavelmente são cinéfilos, cineastas. Eu fiquei em dúvida em qual comprar, eu ainda estou em dúvida, não sei ainda. Então eu acho que ficou meio que empatado, né? Então eu vou desempatar, já que ela está em dúvida. Eu acho que, por mais que eu seja fã do Marlon, eu acho que eu não sou uma pessoa muito colecionadora, não. Eu acho que eu compraria o relógio para poder virar outras coisas. Ele vira uma roupa também? Se botar, vira uma roupa. Se eu pensar capa de super-herói, ele vira. Entendi. Olha, vocês não sabem o que vocês estão perdendo. Eu sei qual é o problema, sabe qual é o problema? Fala tudo que o comprador quer ouvir. O problema é Ela que... é calzeira. Ela fala tudo que Ó, isso aí está em contrato? Porque depois eu compro esse negócio e não vira roupa, não vira nada, isso vai embora. Eu vou processar a sua empresa, hein? Como você pode provar que isso é real? Peraí, gente, tá confuso. E Bom, aqui tem uma assinatura dele. Opa, cadê? Dá pra comparar com... Mas olha, sabe qual é o problema? O problema é que esse daqui tá datado, né? Os bons filmes, os bons atores não são mais valorizados. O problema é que aqui todos vocês, não aqueles que, né, que comprariam, mas aqueles que não comprariam, eu sei qual é o problema deles. É os blockbusters, é isso, pô. O problema é esse, pô. Essas coisas de hoje em dia, pô. Ninguém valoriza as outras coisas que também são boas, pô. Né? Ou seja, as pessoas estão deixando de ser colecionadores, que antigamente tinha muito colecionador, né? Que de repente seria interessante ter essa nota pelo poder emotivo, né? Uma coisa emocional, eu quero ter a nota do Marlon Brando, não sei o quê. Mas realmente hoje eu não vejo muita utilidade nessa nota, né? Também tem isso, né? Eu sei que teu pai está passando por uma dificuldade, né? Complicado isso, ainda mais a gente está saindo do cinema, a gente está querendo levar para o barzinho, conversar, espairecer um pouco, a gente não vai conseguir ter muito. A gente entra em contato com vocês então, tá? Não me liga! Não me liga! Deixa que a gente entre em contato. Vem pra cá, todo mundo. Vamos botar as cadeiras aqui de novo. Então, galera, acabamos de apresentar, né, esse exercício de improvisação, esse aquecimento, né? Então a gente gostaria de dar um pouco a palavra a vocês, dizer o que vocês sentiram fazendo o exercício. Enfim, alguém gostaria de começar? E até de falar do exercício dos outros também, a gente pode falar da gente e dos outros, tá? Sim. Alguém gostaria?
Sherazade. Eu vou falar, eu acho que mais, bom, exercício fantástico, né, uma coisa que eu acho que a gente pode, uma prática que eu acho que a gente pode levar para a vida, né, porque o poder de persuasão é importante no nosso dia a dia. Todo dia a gente tenta convencer alguém de alguma coisa, até que essa pessoa sejamos nós mesmos, né? A gente acorda querendo convencer a gente de que hoje eu tenho que fazer isso, hoje eu vou conseguir, hoje isso, hoje aquilo. Mas para além do exercício, eu queria deixar registrado aqui a minha alegria de ver o meu colega de classe, Gus, que eu acho que teve tenho certeza, ele teve uma evolução absurda do primeiro dia de aula para hoje. Eu vi outra pessoa na minha frente. Um crescimento. Um crescimento, e é o que você e o Rodrigo falaram, né? O ator, ele tem que imaginar. O ator, ele tem que ser criativo e ele tem que convencer quem o está assistindo, ele tem que comprar aquilo ali. E hoje, Gus, você está de parabéns, porque eu vi que de alguma forma... teve uma aula que você perguntou o que é um ator profissional, e aí eu vou te dizer, o ator profissional é isso aí, você está no caminho certo, é aquele que estuda, é aquele que se dedica, é aquele que leva isso aqui como um ofício acima de tudo, porque a arte é ofício, não é bagunça. Parabéns. Eu complemento o que ela está dizendo, falando que eu acho que o ator tem que acreditar no que está vendendo, por mais esdrúxulo que seja. Por mais ridículo que pareça. Porque se a gente não acredita, a gente não vai fazer ninguém acreditar. Então, eu acho que eu acho que, vou te usar de novo aí como exemplo, eu acho que hoje ele estava acreditando que realmente aquela nota era não. Mais do que a colega. E era uma galharufa. Sim, eu não sei nem o que é isso. Eu também não. Um objeto de, tipo um pé de coelho? É um objeto que tem uma representação afetiva que você recebe de um mestre, entendeu? Por exemplo, eu ganhei, a minha galharufa foi um garfo e uma faca que eu ganhei da Camila Amado, quando eu fiz uma montagem dela, e ela foi e me deu um garfo e uma faca e falou: parabéns, essa é a sua galharufa. Eu falei: por quê? Porque você hoje jantou a plateia. Então essa é a minha galharufa. Então assim, um garfo e uma faca passou a ter um valor simbólico, um simbolismo muito grande. E eu acho que ele tentou de alguma maneira passar isso, sabe? Não chega a ser, então... Tinha fé cênica, é a tal da fé cênica, né? Que é uma coisa, que é uma palavra muito usual entre os artistas, mas que é extremamente valoroso, né? E a fé cênica, ela está ligada a todo o processo do caminho do ator. Porque se ele não tem fé cênica no ensaio, ele não vai ter uma apresentação cenicamente potente, né? Se ele não tem fé cênica no outro, no colega dele, que está em cena com ele, jogando com ele, o trabalho dele fica estagnado, porque ele não consegue evoluir, né? Ou o jogo entre os atores não ocorre de uma maneira satisfatória, né? Bom, mas vamos lá, Lara, você tem alguma coisa? Perdão, desculpa. Eu acho que além de acreditar naquilo que está fazendo, eu esqueci. Sorry. Faz parte. Eu gosto muito da improvisação, mas eu fiquei muito presa, confesso, ao vender, né? E eu me perdi ao racional, que eu não consegui buscar muita criatividade, imaginação, mas depois eu fiquei pensando, poderia ter falado que dava uma roupa, trocava de roupa. Eu tenho uma coisa lá. Depois eu fui apropriando várias coisas, mas na hora eu fiquei muito presa, assim, ao objeto em si. E aí, mas foi muito legal a troca, né? Porque meio que lembrou startup, eu ri muito com ela ali, do isqueiro, eu achei muito engraçado. E ele também foi muito bom, né? Na crença, assim, exibia, passava, tem aqui, vocês. Isso, e ele se aproximou da gente, né? Ele mostrou a nota, ele veio perto, não teve uma relação distante, né? Olha só, teve uma interatividade com a gente. Só né? para ilustrar o que a gente está falando de galharufa, que às vezes é uma coisa que foge a gente, que era um termo muito utilizado antigamente, tem uma pequena definição aqui. Galharufa é uma palavra que pode ser usada como sinônimo de geringonça, caranhampana ou traquitana, que no jargão teatral significa mecanismos montados com objetos diversos. Podem também ser usados como referência a uma cena, mas o termo é mais usado a título
que eles chamam de trote, quando você dá uma simbologia àquilo. Na verdade é um objeto, qualquer que seja, o que importa é a sua simbologia. É um rito de passagem. Normalmente, nas escolas de teatro, os atores iniciantes, por exemplo, esse aqui é numa escola de São Paulo, tiveram como boas-vindas, cada um recebeu um amuleto. E esses amuletos, eles vinham nele escritos nomes consagrados, como Antunes Filho, que é um grande diretor de teatro, né? Beatriz Segal, grande atriz, Jô Soares, Laura Cardoso, ou seja, eles receberam esses amuletos com os nomes dessas pessoas, né? Então a gente vai aqui um pouquinho a mais, aqui o nosso amigo Google nos ajuda a entender melhor a palavra galharufa, que ficou um pouco aí. Sim. Tem uma coisa muito legal, assim, que eu sempre costumo falar nas aulas, que eu acho importante, é que o teatro talvez seja o único lugar, o único trabalho onde o erro é fundamental. Nós temos uma cultura do acerto, né? De recompensar quem acerta, de punir quem erra. E, no entanto, no teatro é o espaço que o erro ele abre um caminho para você crescer. Você cresce com o erro, né? Você, por exemplo, a Lara trouxe uma questão, né? Que ela falou, esse exercício foi legal e tal, porque esbarrou numa questão minha, que eu sou extremamente racional. Então, olha o aprendizado que esse exercício traz para a Lara, né? Dela poder se conectar com limitações pessoais, com questões dela, né? Então, ela, a partir disso, ela vai começar a tentar a não ser tão racional, a se permitir a caminhar mais no fluxo de jogo, de situação, né? Sim. Engraçado que eu, pelo menos, senti isso nela, que ela não estava acreditando, porque o ator tem que acreditar no que ele está fazendo para convencer, né, a plateia. Tem que ser orgânico, né? E ela não estava sendo realmente. Ela estava ali cheia de pudor, sem saber se vendia ou não vendia, se aquilo era bom ou não. Ela estava racionalizando o tempo todo. O tempo todo. E esse exercício te dá, assim, né? Você, como vocês falaram, o objeto que a gente está na mão não precisa ser necessariamente aquilo, né? A gente, como ator, né, a gente tem essa criatividade, tem que usar o tempo todo, né? Até no improviso, né? E te dá 1000 possibilidades, né? De você fazer 1000 coisas ali e de você ser bem orgânico. Ele foi super orgânico, né? Como a Sherazade falou. Assim, a gente até se surpreendeu como ele quis convencer realmente que aquela nota era do Marlon, sabe? E foi muito legal, muito bacana. Eu lembrei que eu ia dizer. Que a gente tome cuidado com o que a gente está dizendo, que a gente se escute e escute o outro, para não se contradizer naquilo que está entendendo. Sim. Isso é importante. A questão da escuta foi a coisa primeira que eu trouxe na aula, né? Eu falei, gente, o teatro, a arte é o exercício da escuta, ele é esse exercício. Vamos trabalhar a escuta, abrir a escuta, isso foi para um sentido geral do curso. Até para você. Teve duas coisas no exercício do Ilídio e da Max que me chamou muita atenção. E que aí é o que eu falei para você, né, Gus? Eu estou aqui, a gente está sempre aprendendo, independente da nossa formação, a vida do artista, como toda profissão. A gente está sempre aprendendo, tem sempre que se reciclar. E aí esse exercício da oratória e da escuta, né? Teve duas coisas que me chamaram muita atenção. No seu foi o que você falou, isso aqui te torna uma pessoa super influenciada. E aí eu pensei, o que tem de bom em ser influenciado, né? E no Damares eu achei muito legal a antítese, né? Olha, estamos aqui vendendo esse isqueiro. Ele quis dizer influenciável. E a Max foi, eu estou aqui vendendo esse isqueiro. E aí depois estamos aqui numa campanha das crianças com câncer. Eu falei, caralho. Eu achei muito. Tipo assim. Fazemos qualquer negócio. Não, ela, desculpa o seu nome, a Malu, cara, ela era assim. Pau pra toda hora. Mas esse relógio, ele te leva para lugares, não sei o quê. Ah, tá. Mas e se eu quiser, não sei o que, ele também faz isso por você? Tipo assim, ela tava prometendo. A gosto do cliente, exatamente. Mas, desculpa, eu fui ali.
Vê se a pessoa que é dona do cachorro que está latindo sem parar consegue segurar o cachorro e ir para um outro lugar. Então, se vocês ouvirem um latido de cachorro, é aqui próximo, está tentando resolver. Mas tudo bem, vamos seguindo. Vamos para onde? Bom, eu quero trabalhar com vocês agora uma ferramenta muito importante no workshop que a gente está dando, que eu quero pedir a vocês que cada um pense numa história, obviamente, que aconteceu com vocês, que foi de alguma maneira significante na vida de vocês, assim, teve uma coisa que foi importante para vocês. Impacto. Teve algum impacto, assim. E aí eu vou explicar um pouco, enquanto vocês estão pensando na história, eu vou explicar um pouco o que eu quero que vocês façam em relação a essa história. O importante que o Saulo está falando, essa história pode ser uma história alegre e pode ser uma história triste. Isso. O importante é que tenha um pouco de emoção nesse... Tem que ter tempero, uma história com tempero, tá? Então, enquanto vocês vão pensando, eu vou explicar um pouco para vocês. Autobiográfica, né? De preferência. Nós trabalhamos com uma ferramenta, com uma técnica, que são 3 caminhos para o trabalho da narração, da narratividade, que é o narrador-personagem, o protagonista da história, contando a história que aconteceu com ele, transmitindo na sua narrativa as sensações que aquela história trouxe para ele. Por isso, uma história de ordem pessoal, para que vocês possam, na narração de vocês, de alguma maneira, recuperar a sensação dessa história, tá? Nós temos esse que é o narrador-personagem. O tom da interpretação do narrador-personagem passa por um naturalismo, né? Você tem que trabalhar com a verdade, de uma forma orgânica, né? E aí, você tem um outro caminho, que é o narrador afetivo. O narrador afetivo é um personagem que participou da sua história. Então, é mais uma coisa, a história que vocês vão pensar tem que ter algum personagem que participou, algum ator que fez parte dessa história. E você vai narrar essa história como se você fosse o colega que estava com você. Então, quando você vai narrar o colega que estava com você, você vai transmitir opinião, visão crítica, o horror, se é a história, ou uma coisa bem humorada. Você traz as sensações e as opiniões que a história te coloca. Então, veja bem, é a mesma história com óticas diferentes. E você tem a terceira narração, que é o narrador isento, que é como se fosse um apresentador de jornal. Ele conhece perfeitamente todos os detalhes e a narração da história, mas ele não tem nenhum envolvimento emocional com isso. Dá um exemplo para a galera poder então, pensar. Eu vou dar um exemplo. E fala qual é o narrador primeiro. Tá, então eu vou fazer, vai ser um pouco estranho, porque eu vou fazer para a galera de casa. Eu posso começar, se você Tá, deixa eu só então, explicar todas as dúvidas. Eu vou fazer meio de lado, você pode me acompanhar? Sim. Eu vou fazer a história do lado. Então, eu vou começar, porque eu vou optar por isso, e cada um pode escolher por onde começar. Eu vou começar contando a minha história como o narrador afetivo, ok? Oi, eu sou Dona Cecília, avó do Saulo. Olha o Saulo, o menino tão bagunceiro. O menino corre, o menino grita, o menino pula de um sofá para o outro, ele faz Homem-Aranha na parede da sala. Ele é uma peste, esse Saulo. Você sabe que um dia ele estava correndo em casa, gritando, e uma porta fechada, não estava nem muito conectada com o que ele estava dizendo, porque na verdade ele estava fazendo aquilo que ele mais gosta de comer. Sabe o que é? É pastel. Ele estava fazendo para ele aquele pastel de queijo, e ele também gosta de pastel de carne. E também de pastel de banana. Então eu estava lá, picando a banana, botando a carne, o queijo picadinho, botando, fazendo a massa, fechando, pegava o garfo, Aí eu fechava aqui, passava o garfo, Aí pegava aqui, tomava, também no garfo. Eu estou vendo o Saulo começando a gritar, achei estranho, mas tudo bem.
Peguei a panela, fui acender o fogo, botei óleo, tem que botar óleo para fritar o pastel, botei óleo assim. E o que a gente faz para saber se o óleo está quente ou não? Pega o fósforo, joga dentro, espera pegar fogo. Pegou o fogo, está prontinho para botar o pastel. Fui, peguei, botei o panela para tá ótimo. Peguei outro e botei o tá perfeito, maravilha. Mas tá tão quente que o pastel tá ficando rápido, tá ficando pronto muito rápido. Eu fui, peguei esse madeiro, fui lá e virei. Tô ouvindo o sol começando a gritar, tinha uma coisa estranha. A mãe também tá gritando, ele deve estar comendo ele no chinelo. Ah, esse sol não é mole não. Mas tô vendo aqui a mãe jogando chinelo, ele correndo, a mãe correndo atrás, que coisa. Ah, esse menino, além de tudo, é pouco. Não gosta de tomar banho. Ainda mais no inverno. Detesta tomar banho. Ai, mas o Saulo é muito engraçado. Tá chorando demais, meu Deus. Ai, que isso, garoto? Você invadiu a cozinha aqui, eu tô aqui fritando pastel. Tá chorando, meu amor? Eu vou pegar você, vem aqui. Ai, meu neto tá aqui pegando fogo, olha, caiu em cima dele. Rosana, vem aqui ajudar meu neto, pelo amor de Deus. Eu peguei ele, eu não sei muito bem o que fazer. Eu peguei ele, botei ele dentro do tanque, liguei. Ai, começou a fritar a água e a bolha começou a explodir. E ele foi ficando cheio de bolha e pum. Desmaiou. Saulinho? Rosana, pega a toalha! Rosana pegou a toalha, eu fui, embrulhei o Saulinho, peguei ele desmaiado, menino novinho, 3 anos de idade, fomos correndo lá dentro do táxi e fomos com ele pro hospital, botei o menino na maca, fui vendo ele indo, o médico levando ele, e a gente ficou esperando. Um dia, 2, 3, o médico veio falar com a gente que estavam precisando fazer enxerto de uma pele aqui na área da barriga, porque o menino teve um problema seríssimo. E a gente foi rezando. 1 semana, 10 dias, e aí o médico veio e falou que o rim do menino parou de funcionar, que se ele ficasse sem fazer xixi por 2 dias, ele empacotava. Então eu risei para Santa Maria de Cássia, pedir a ela, pelo amor de Deus, cura meu neto. E veio a enfermeira dizer que o rim dele voltou a funcionar, ele voltou a fazer xixi. Eu nunca fiquei tão feliz com o xixi do meu neto na minha vida. E quando foi 1 mês, o menino veio, todo cheio de curativo, numa cadeira, já não conseguia mais andar. E aí o médico falou que ele tinha desaprendido tudo, a falar, a andar e a sorrir, que ia ter que fazer tratamento no psicológico. Deus queira que tudo fique bem com ele. Narrador afetivo. Aí, não precisa ser essa saga, tá, gente? Eu fiz uma peça de teatro. Fez uma peça, né? Pode ser uma coisa menor, de 1 e pouco. 1 minuto, assim. Esse é o narrador afetivo, que é fazer um personagem. Que é a minha avó que estava nessa história, né? Então, o narrador... Mas isso não aconteceu, não. Aconteceu? Isso é uma história verídica. Eu me queimei. E aí eu vou contar a minha história, mas vou ser mais rápido. Vamos fazer o seguinte para poder continuar. Vamos passar nossas cadeiras para o lado de lá de novo. Vamos lá, para vocês privilegiar. Tá, esse aí é o narrador afetivo. Isso. Né? Depois que vocês pensarem no narrador afetivo. Enquanto vocês estão pensando... você não quer já fazer os outros 2 narradores? É o que eu vou fazer agora. Para poder mostrar. Bom, então como eu mostrei, o narrador afetivo, né, é a minha avó, que fez parte da história. Eu optei por começar por ele, porque também é interessante a gente poder ter a opinião de um outro personagem que não a nossa, né? Aí tem o narrador personagem, que eu vou fazer por último. Agora eu vou fazer o narrador isento, que é uma coisa mais simples, direta, sem muitos rodeios, com a informação. Na tarde de sábado, uma criança de 3 anos de idade estava fugindo da sua mãe, porque ele não queria tomar banho. Era inverno, fazia muito frio, e o menino não queria tomar banho.
Coisas de crianças. Errei. Vou começar de novo. Coisas de criança é uma opinião, então vamos de novo. Assim, teatro a gente aprende não, vamos lá. Na tarde de sábado, uma criança de 3 anos estava fugindo da sua mãe porque não queria tomar banho. Era muito frio, inverno, e o garoto não queria saber de tomar banho. Enquanto na cozinha a avó estava fritando pastel, o menino estava fugindo da sua mãe, que ficava atacando chinelo em cima dele, tentando pegar ele a todo custo para colocar no chuveiro. O menino conseguiu driblar a mãe e entrou na cozinha. Avistou a sua avó e começou a fazer uma chantagem, chorando, pedindo colo à sua avó. Quando ele foi conseguir o colo da avó, a avó esbarrou numa panela de gordura fervendo, que estava fritando pastel. A gordura queimou o garoto, que caiu no chão. A avó, desesperada, fez algo que não é possível fazer. Pegou o menino no colo e botou dentro de um tanque de água gelada, porque ficou impressionada de ver o menino fritando na frente dela. E então o garoto, de tanta dor, acabou desmaiando. A sua avó colocou ele embrulhado numa toalha e levou de táxi até o hospital. O menino ficou internado 1 mês e quase correu risco de vida, mas saiu são e salvo. Então é uma coisa mais sem nenhuma pontuação, é uma coisa mais direta. E tem um narrador personagem contando a história, que eu não sei, você acha necessário fazer? Eu acho necessário fazer os 3, porque se vou fazer os 3, é necessário dar esse exemplo. Sim. E tem um narrador personagem, que você coloca as suas coisas. Então, tem um tom confessional, um tom íntimo, né? Um tom que é uma história que aconteceu comigo, eu tinha 3 anos. Que é o exercício do contar a história. Quando eu tinha 3 anos, conta só. Quando eu tinha 3 anos, eu era uma criança muito esperta, levada, brincalhona, gostava de correr pela casa, de pular, de me divertir. Mas tinha um momento que era muito desagradável para mim, que eu não era muito fã de banho, não gostava, principalmente no inverno, eu fugia igual o diabo foge da cruz. E sempre que minha mãe chegava do trabalho, ela achava que eu já tinha tomado banho e eu cozinhava a minha avó, dizia que eu não ia tomar banho para esperar minha mãe. E aí o que acontecia? Minha mãe chegava mais ou menos 6 horas da tarde, já estava mais frio quando anoitece, né? E ela falava que eu não ia tomar banho, porque tinha esfriado. Então, eu perdi a oportunidade de tomar banho no momento adequado, eu esperava a minha mãe. Acho que de alguma maneira eu queria chamar a atenção dela. Essa coisa de mãe ausente, né, trabalhando, eu, né, querendo a presença da mãe, enfim, acho que tem a ver com isso. E aí, cara, minha mãe chegou pela enésima vez e me viu, olhou, cara, tá sem mãe. E ela já, com toda a carga dela, né, de vida, de estar lá fora trabalhando, enlouquecida, com milhões de compromissos, chegou já fica uma pessoa tá um pouco irritada para lidar com isso, né? Então ela vinha um pouco sem impulso, assim, meio sem noção, assim, um pouco nervosa. E o nome da minha mãe é Rosânia. E, cara, quando eu olhava para ela, eu falava, caramba, ela vai me bater. E ela vinha pra cima de mim com um chinelo na mão e falava, cara, ou você entra no banho agora, ou eu vou te dar uma sapecada na bunda. Você vai agora pro banho. Eu falava, mãe, pelo amor de Deus, cara, tá muito frio. Eu tenho, pelo amor de Deus, nada. Você tem que entrar no banho agora. Eu falei, mãe, eu não vou entrar no banho. E ela começava a brigar comigo. E aí uma hora, cara, ela pegou o chinelo e jogou o chinelo, cara. O bicho vinha assim, ó. E eu tinha uma parada quase ninjitsu, assim, cara, porque eu tinha uma técnica de fugir do chinelo da minha mãe que era um negócio doido. Só que a minha mãe era tão samurai do chinelo que ela já sabia, ela tacava na parede para ricochetear e bater na minha nuca. Você viu como ela era talentosa. Aí levei uma cachação assim no pescoço, comecei a chorar. Aí, cara, eu peguei uma estátua dela que ela adorava lá na sala, peguei e joguei no chão. Meu irmão, quando eu joguei a estátua dela do Japão no chão, cara, a bichinha pegou os 2 chinelos e veio, parecia um sabre de luz, meu irmão, do Star Wars.
pra cima de mim, eu fugindo dela, e uma hora ela me encurralou, cara. Ela veio, me deu uma chinelada na bunda, eu comecei a chorar, doeu muito. Imagina, eu tinha 3 anos de idade, né? Só que eu olhei pro lado assim, a porta da cozinha, ali eu falei, cara, a velha técnica de pedir, de chantagear minha avó. Porque minha mãe, ela me teve muito nova. Ela tinha 18 anos quando eu nasci. Então, tipo, ela tinha 21 anos, assim, nova, assim, né? E a minha avó, ela tinha um pouco esse lugar meio avó, meio mãe, vó barra mãe, sabe? Então eu fazia uma chantagem com a minha avó, porque minha avó, você não vai bater no seu filho, né? Então ela brecava. Eu fui, cara, e minha avó tava fritando um pastel, e aí eu fui e falei, vó, minha mãe me bateu, tá doendo muito, pô, vó, fala com ela, tá muito frio, não quero tomar banho. Aí comecei a chorar e tal, aí minha avó agachou, quando ela agachou pra me pegar, cara, o braço dela bateu assim no cabo da panela, a panela virou, queimou o braço dela, um pouco do braço dela, e caiu tudo em cima de mim. Aí eu tive queimadura aqui, ó. Todo esse lado aqui assim é queimado. O meu braço ele é todo queimado. Aqui também, uma parte da coxa. E aí eu acho que eu nem tenho mais essa memória da dor, assim, mas eu lembro, eu tenho uma memória de uma coisa física minha no chão, de me estrebuchar no chão, assim, de ter espasmos e de sentir o corpo pegando fogo, sabe? E aí minha avó, cara, não sabia o que fazer, muito ignorante, me pegou, me levou num tanque, ligou a água, cara. Comecei a borbulhar. Sabe o corpo borbulhando? Comecei meu corpo todo borbulhar por causa do calor, e aí começou a subir bolhas, assim. Aí a dor foi tanta que eu desmaiei, e aí, assim, elas me falam, assim, que eu fiquei 1 mês no hospital, que eu quase morri e tal, mas assim, quando eu comecei a recuperar a memória, eu já tinha saído do hospital, e tinha desaprendido a andar, assim, andava com dificuldade, eu acho que eu comecei a adquirir um trauma e comecei a sentir muito medo. E um medo que eu trago até hoje, por exemplo, eu sou um cara que eu nunca fraturei nada, nunca fraturei um dedo, um pé, uma mão, porque eu acho que isso me deu um sentimento assim, de autopreservação muito grande, assim. E embora muito novo, essa situação foi um aprendizado para a minha vida, assim, porque eu acho que eu trago essa situação até hoje de alguma maneira. Ok, esse aí foi o narrador. Personagem. Depois das novas sagas do Saulo, 3 sagas seguidas. Tudo bem, eu acho que enfim, tem um poder de síntese que eu acho que todo mundo pode ter. Mas por um lado, foi interessante demorar para eu poder destacar algumas coisas que eu acho importante na narrativa. Por exemplo, quando eu fiz a narrativa afetiva, o narrador afetivo, a minha avó, ela não falou que ela queimou o braço dela. Eu trouxe essa informação do narrador personagem. Então tem coisas que vocês podem complementar, que é bacana, porque você vê 3 versões da mesma história, mas com coisas complementares. Não só uma diferença emocional, mas você traz dados novos em cada informação. Mas o importante é o seguinte, no primeiro narrador, que ele fez a avó, no caso ele fez a avó, mas ele poderia ter feito ele, né? Então assim, você... Não posso fazer. Você não pode fazer você? Eu poderia fazer minha avó. Eu poderia fazer minha avó, eu poderia fazer minha mãe. Ele não, que aí é personagem. Você não pode fazer. Eu não posso fazer eu, porque senão caracteriza o narrador Você tem que personagem. fazer o outro personagem que estava com você. História, com você. Entendeu? No caso, a minha avó ou a minha mãe. Só que eu optei por fazer a minha avó. Tudo bem. Médico, não? Porque você não pega a história toda. Mas o médico não sabe a história toda, só estaria na... ele chegou no final, né? Ele não pegou a situação em si, né? Agora, o Saulo foi muito cirúrgico, ele fez em muitos detalhes, óbvio. Vamos tentar, de uma certa forma, dar uma resumida nisso pra gente poder todo mundo... Pode ser uma saga com vários episódios da história? Sim, se você tiver um poder de síntese para contar isso, tudo bem. Tá? Na verdade, não foi um bom exemplo no sentido da extensão da história, mas eu fiz um pouco mais dilatado a história para vocês entenderem as possibilidades que vocês podem trabalhar e os recursos que vocês podem adquirir para contar. Por exemplo, se vocês quiserem brincar um pouco, eu até acho que pode ser válido, quiser colocar uma música
introduzir uma música, sei lá, prepara no Spotify uma música, ou alguma coisa, ou algum objeto que simbolize essa história. Começar a trazer alguns signos para a história, tá? Então vocês podem pensar e tal, se vocês já tiverem alguém. Você já tem as histórias para vocês aí? Já? A gente faz assim, uma rodada de narrador afetivo para todo mundo, depois uma rodada de narrador isento e depois uma rodada de narrador personagem. Pode ser assim? Então já pensa já na pessoa que estava com você na história para fazer o afetivo. Alguém já tem para falar? Já, Abel? Já. Então já pode ir lá. Eu posso começar? Fala qual o narrador que você vai Eu começar. quero começar pelo narrador. Senão... Qual o narrador? O narrador afetivo? Não. Você quer um narrador personagem? Personagem. Tá, então vamos combinar se todos farão um narrador personagem. Vamos começar por ele, ok? O narrador personagem é o nosso exercício de contar a história, né? Em primeira pessoa do começo do nosso workshop, né? Isso. Agora a gente deu uma avançada com esses outros 2 tipos de narradores que o Saulo apresentou. Então vamos começar por onde a gente está dominando mais, né? Que pode ser o caminho. Isso. Bom, eu vou contar para vocês que eu fui trocada no aniversário quando eu nasci, aqui no Rio de Janeiro, no dia 7 de 7 de 77, na clínica Dona Lúcia, aqui no Botafogo. Acreditem, eu fui trocada no aniversário. Bizarro, né? Enfim, vou contar rapidamente a história. Nasceu Flávia da Cruz, eu às 8 da manhã, ela às 9. Minha mãe do lado, no quarto da mãe dela, do lado da minha. A minha avó e a avó dela, por sua vez, estavam ali esperando as netas nascerem, esperando o primeiro neto das duas, ficaram amigas e combinaram de ir uma do quarto da outra conhecer as crianças. Primeiro dia, nasci, fui pro quarto da minha mãe, fiquei lá 24 horas e a Flávia no quarto da mãe dela. Depois disso, no outro dia, nos levaram pro banho, trocaram as pulseiras e trocaram as crianças. Ou seja, eu devia ter o quê? 24 horas de vida? 48 horas de vida? Nem isso. Quase metade da minha vida eu passei trocada no quarto do lado. Assim, eu não mamei na mãe, que não era minha mãe, e a menina mamava na minha mãe. Então a menina estava ótima, a minha mãe amamentou, pegou a criança, a mulher me levou para, sei lá, trocar fralda, não sei o quê, e a minha avó disse: minha filha, vamos até o quarto da vizinha que conheceu o bebê dela? Eu disse: claro. Levantou, toda costurada, ela teve que fazer um negócio, enfim, não sei o que foi. E a mãe da menina também. Chegou no quarto do lado, quando ela abriu a porta e me viu com a outra mãe, ela assim: para, não isso aí é minha filha! É minha filha, ela minha filha, essa filha é minha! E ela disse que em momento algum passou pela cabeça dela que ela tinha acabado de entregar a outra filha para ir para o aniversário, para fazer o quê? Enfim, deu um baita fuzuê. Fecharam o hospital, nos fizeram 500 milhões de exames, até comprovarem que de fato as crianças estavam trocadas. E aí, a todas essas, eu passei tipo 48 horas separada da minha mãe, não mamando, louca de fome. E aí, quando ela conseguiu pegar, eu grudei, e aí eles tiveram absoluta certeza de que ótimo, ok. Muito bom. Enfim, agora eu faço. Esse é o narrador personagem. Agora faz. Calma aí. Não, agora é só isso. Senta, agora vamos ver outra narração. Ah, tá. Beleza. Alguém já tem narrador personagem? O exercício de contar a história. É você, falando de você. Falando de uma história assim. Isso. Falando de uma história. No caso, ela contou uma história que aconteceu com ela. Sim. É uma história que aconteceu com você. Aconteceu comigo. Então, vou contar uma história pra vocês que aconteceu comigo. Eu e uma amiga no show da Função Progresso. E aí a gente estava no show do Alceu Valença, e todo mundo curtindo, dançando e cantando, tu vens, que eu escuto os teus sinais. E em algum certo momento eu tinha uma mesinha do lado, né, que estava ali de apoio para bebida, aquela coisa. E aí eu coloquei minha bolsa e fui viver o show, a plateia, as pessoas, interagir. Em algum momento eu fui no banheiro e aí quando eu voltei, eles estavam pedindo para evacuar o espaço e em algum momento eu me dei conta que eu estava sem meus documentos, sem minha bolsa, sem meu telefone, sem tudo. E foi horrível, comecei a chorar desesperadamente, chorava, e minha amiga perguntava: mas você não lembra onde é que você deixou com alguém? Não, não deixei com ninguém, deixei na mesa, não tinha como voltar, porque estava todo mundo saindo, sendo evacuado do espaço, então não tinha como perguntar, não tinha para onde ir, perguntei para segurança, mas não tinha nenhum tipo de situação, né? Não tinha nada, ninguém tinha entregado.
Fiquei muito mal, voltei pra casa sem dinheiro, né? Ali peguei um trocado pra conseguir o táxi, cheguei em casa, fiquei arrasada. Aí fui no banco no outro dia, bloqueei tudo, porque o celular, né, as contas, senhas, e assim, humilhada, né, derrotada. Como vou fazer pra viver, né, sem telefone, não conseguir acesso? Aí eu lembrei que existe um iCloud no celular, que é iPhone, né, tem essa coisa. E aí eu entrei no iCloud e vi que meu telefone estava em Copacabana, no bairro do Adão. Como que meu celular está em Copacabana, no bairro do Adão? E aí a sorte foi que, aí eu entrei no Instagram, lembrei que tinha como entrar, entrei no Instagram, e aí uma pessoa me mandou uma mensagem, né? Moça, eu já tive acesso à sua bolsa, às suas coisas e tal, e tá aqui comigo. Eu falei, gente, mentira. Aí eu não tinha um telefone, ele me liga, eu não conseguia ligar, porque eu não tinha aparelho, então não tinha como ligar, não tinha como comunicar. Eu ligava pelo Instagram, não dava certo, eu queria meu celular, eu sabia o que eu fazia, a bateria tá acabando. Até que eu consegui me comunicar, peguei um carro, vim, não lembrava a bolsa da pessoa, não sabia quem era, pra poder pegar. E aí a pessoa falou, não, peguei a bolsa, vi que tava lá, peguei. E tá aqui, né, tudo, consegui encontrar, recuperei as coisas, foi lindo, teve um final feliz a história. Beleza, a história da bolsa roubada e recuperada. Muito bem. Next. Próximo. Então, minha primeira viagem internacional. Assim, eu sempre tive muito medo de avião. Eu viajei para alguns estados aqui no país, né, no Brasil, mas só que teve a possibilidade de eu ir para a Argentina. Aí marquei um casal de amigos com filho, me chamou e disse, vamos para a Argentina, tá? Compramos as passagens, tudo. Aí no dia antes da viagem, né, eles falaram para mim, Lídio, dorme lá em casa que vai ser mais fácil, que o nosso embarque era de madrugada. Eu falei, não, dá para eu pegar um carro e eu encontro com vocês lá. E aconteceu de eu marcar com o motorista, de me levar, mas só que ele não me atendeu na hora que eu tinha que sair de casa, assim, tipo de madrugada, e me deu um revertério que eu fiquei muito ansioso, assim, com medo, deu uma dor de barriga no dia. Enfim, daqui a pouco tá minha amiga me ligando, e Lídio, cadê você? Nós já estamos aqui na fila do check-in, peguei um Uber, o carro foi, moço, vambora, por favor, vambora. Já tinha pego e ela lá, a gente já está embarcando, cadê você? Enfim, cheguei no aeroporto, peguei escada rolante, correndo. Quando eu chego, tá ela e a família dela, assim, já entrando. Aí vai lá no check-in, aí foi eu, furo fila, moça. Aí quando eu chego, a moça fala que não tinha como mais. Aí eu falei, mas como? Eu tenho que viajar. Não, já foi encerrado. E o que eu faço? Sorte que o nosso voo tinha uma escala antes em São Paulo. Aí eu fiquei super desesperado por ter que ir sozinho e se eu ia ou não. Conclusão, aí fui lá na cabine da companhia aérea. Da companhia aérea, falei com a dona, a moça falou, ó, você tem como possibilidade, mas você tem que ir para o Santos Dumont e o voo vai sair daqui a 1 hora, não vai sair mais daqui e você vai ter que pagar uma quantia a mais. Eu, como assim? É porque você perdeu o voo. Eu, caramba, tá. Aí vai eu, faço lá, corro, pego um carro, vou pro Santos Dumont, chego no Santos Dumont, quando eu tô na fila assim no check-in, aí lá eles têm um volume, né, uma caixa de volume. Quando eu tô chegando, minha mala era maior do que o volume. Aí o senhor tem que ir lá e despachar essa mala, mas como? Eu tenho que ir, não sei o que. Conclusão, eu dei a volta, daqui a pouco vi o cara lá distraído com outra pessoa e quando chego e tô no avião morrendo de medo, tá? Chego em São Paulo, tá lá a família me esperando, vídeo, cara, não sei o que. Mas graças a Deus você chegou. Tá, chegamos, pegamos o voo para a Argentina. Quando estamos na Argentina, quando a gente chega na alfândega,
Eu falei, caraca, eu acho que não era para eu vir para a Argentina, não era para eu fazer essa viagem. Não, calma, a gente já chegou. Quando a gente chega na alfândega, tem os policiais federais, né, e pediram meu documento. Aí quando eu dou meu documento, minha identidade estava toda em mau estado de conservação. Aí o Polícia Federal falou, ó, você não vai ter como conseguir, nós temos um acordo na América Latina que você tem que estar com a sua identidade em boas condições de ir. Mas como assim, moço? A família me olhando assim, eu cheguei até aqui, aí falou com uma outra polícia federal lá, que era uma feminina, ela chegou, aí não, vamos liberar, mas providencia uma identidade. E quando a gente chega na Argentina, estamos na fila da liberação também, né, de identidade, tudo. Aí minha amiga, e agora não tem como, você vai ser deportado para o Brasil. Aí ela passou, ele passou, a família passou, aí quando eu dou para o argentino na Polícia Federal, ele olha para minha cara, olha para mim, aí vai falar com uma outra pessoa, uma outra atendente, ai meu Deus, eu quase chorando, e eles rindo da minha cara lá do outro lado. Será que eu não vou conseguir? Aí, por favor, pode aí conseguir chegar na Argentina. A saga da Argentina do Egito, beleza. Outra saga. Hoje nós estamos vivendo o Senhor dos Anéis. Próximo. Sherazade. Ai, Deus. Bom, eu tinha por volta... Era meu aniversário de 18 anos nesse dia. E... eu fui adolescente nos anos 90, né, na explosão do funk aqui no Brasil, do baile funk. E eu, como uma menina de classe média, né, morava no Flamengo, e aí a gente sempre ia pra boate, né, Noite da Babilônia, no Scala, Wells Fargo, no Leblon e tal, até que chegou essa coisa do funk. E foi muito sedutor, porque assim, a gente não pagava pra entrar, né, cerveja barata, e era um lugar com uma liberdade, né, que a gente desconhecia, né. Então começou-se esse movimento da galera da classe média a subir a comunidade para poder frequentar os bailes funk. Eu falei, vou comemorar meu aniversário de 18 anos no baile funk, óbvio. Botei minha calça da IES Brasil, minha plataforma desse tamanho, tava com cabelo ruivo, tava com cabelo vermelho até aqui assim, fui eu, né, com sutiã da gangue, né, a calça era da IES Brasil, mas o sutiã era da gangue. Pra quem não conheceu alguém, era uma loja, né, de roupas femininas, que a gente brincava, né, calça da gangue, toda molequeira, R$200 pra deixar a bunda em pé, que vestia como ninguém aquela calça. Fui eu pro baile, toda cocota, comemorar meus 18 anos, vários amigos, né, todos amigos e tal. E tô eu lá, né, toda tchutchuca, tchutchuca. Daqui a pouco eu escuto assim, bota a cara, Mr. M. E o baile tá comendo, eu tô aqui. Isso daí era no Morro dos Prazeres, em Santa Teresa. E o baile tá comendo, bota a cara, Mr. M. E eu falei, gente, que tal do Mr. M? Tô me sentindo fantástico, que é isso que tá acontecendo? Daqui a pouco eu só escuto assim. Quando eu olho, tá aqui a equipe de som, as laterais do baile, aqui era o banheiro e bar, né? Aqui dava a descida e aqui tinha arquibancada. Eu tô aqui, na realidade, costas pro bar, né? No banheiro. Daqui a pouco eu só vejo assim, zilhões de caras armados adentrando o recinto. E aí eu sempre tive um raciocínio relativamente muito rápido. E eu olhei assim, o que fazer? Aí eu vi um buraco na grade lá do outro lado, né, da equipe de som. Que eu falei, pra onde eu vou correr? Não vou me abaixar no bar, que esse é o primeiro lugar que eles chegarem. Se eu for pro banheiro, com certeza esses caras, algum deles vão pro banheiro e vão tracar a mulherada no banheiro. Se eu sair correndo, eu corro risco de morrer. Vou o quê? Rastejando. Eu estava com meu celular StarTAC. A sensação do momento. Eu já trabalhava nessa época, era vendedora de shopping, meu primeiro emprego. E aí
Falei, vou rastejando. Tô lá, rastejando. Daqui a pouco eu só dou de cara com 2 pés assim. E aí, sabe aquela coisa que você vai subindo, olhando assim? O fuzil na minha cabeça. Levanta! Eu falei, tô bem aqui. Tá tranquilo. Levanta! Tô mandando tu levantar, Patricinha. Eu falei, não tá calmação. Levantei. Tá fazendo o que aqui nesse bairro? Tu mora onde? Eu falei, não tenho nada a ver com isso, cara. Eu moro na rua Paissandu, no Flamengo, me tira dessa. Não tenho nada a ver, só tô aqui curtindo o bairro. Meu aniversário, 18ão, pô. Tu não vai fazer isso comigo. Tu vai me matar hoje, cara. É teu aniversário? Eu falei, pô, irmão, aniversário, 18ão, pô. Por favor, libera eu aí. Falando a linguagem, né? Me achando, bandido. Então da maneira, Patricinha. Mas eu vou te dar 1 minuto pra tu correr. Eu falei, eu preciso 30 segundos, tô tranquilo. Então vai! Rapaz, eu tracei uma linha e eu com aquela plataforma desse tamanho, quando eu cheguei na grade, cadê que o pé entrava pra eu poder pular o buraco? E eu falei, puta. Quando eu boto a mão aqui, esse balão ficou no meu startup. Eu olhei pra trás, ele tava assim, tá ligado? Com o startup. Aí eu falei, ai meu Deus, trabalhei tanto pra isso, dezembro, 12 horas trabalhando no shopping. Enfim, aí eu só fiz assim pra ele, ó. Fiz assim. Aí ele riu. Tirei o sapato. No que eu tirei o sapato, que eu consegui pular o buraco, eu tava com a minha prima nessa época. Ela tava com um namorado dela, que hoje é marido dela, quer dizer, ex. E aí ela tava descendo. Ela tava subindo, ele tava ligando a moto. Eu sei que eu saí desse buraco, cara. Eu já fui, assim, me sentindo Rambo. Eu já saí do buraco, quando eu vi ela subindo na moto, eu já fiz assim, ó. Sentei na moto. E estamos descendo. No que a gente está descendo, o que acontece? Vem a polícia subindo. Ou seja, tinha os alemães subindo por um lado e a polícia subindo por outro. Eu falei, não é possível. Onde é o dia de eu morrer? De verdade. Estamos descendo, daqui a pouco a polícia joga o carro em cima da gente. Era eu, o ex-marido da minha prima, minha moto. Polícia, vai. Eu falei, todo mundo aqui é trabalhador. Estamos só curtindo o baile, meu aniversário, 18 então. O que vocês estão fazendo no baile? Eu falei, cara, pelo amor de Deus, cara. O bandido já me liberou, você vai me criar problema? Não é possível, você está aqui para proteger o cidadão. O policial, quando eu falei isso, ele não aguentou, ele falou, Deus, eu tô completamente louca. Vai. Enfim, consegui ir pra casa. No dia seguinte, que eu tirei a roupa, porque eu deitei de roupa mesmo, só agradecendo a Jesus por aquele dia, de estar vivo. No dia seguinte, eu acordei, tirei a cama, me joguei na cama com roupa e tudo, né? Em estado de... E aí começou a segunda saga, né? Como explicar isso para minha mãe? E é isso. É isso. Aí a gente fala na primeira, o Senhor dos Anéis número 1. Aí depois tem a Procura do Anel, Sociedade do Anel e Vamos Queimar o Anel. Ok, próximo. Vamos queimar o anel. Do Senhor dos Anéis.